Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã no dia de São Martinho. O dia 11 de novembro é dedicado a São Martinho. E enviamos para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma poderão estar um pouco desanimados, desiludidos nesta situação de pandemia, as nossas saudações e também para os familiares de todos os doentes. Rezamos esta oração da manhã na nossa igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província do Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada pela dedicação, pelo amor, pelo sacrifício, pela generosidade e pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia 11 de novembro do ano da graça 2020, celebramos a festa de São Martinho. São Martinho nasceu na Panónia. A Panónia era uma região da Europa que se dividiu em vários países: Áustria, República Checa, uma parte da Croácia, portanto ali no centro da Europa. Deu depois origem a muitos países, pertencia ao Império Romano e Martinho era funcionário, era militar, era oficial do exército romano. E quando se converteu, quando se tornou cristão, abandonou a carreira militar, tornou-se sacerdote e fundou um mosteiro em França, no sítio, na Gália, que era outra tribo na altura da Europa. Mas já antes, como militar, um dia encontrou um pobre com frio e ele dividiu a sua capa e deu metade ao pobre. Mas a capa era do Estado, porque fazia parte da indumentária militar. Portanto, correu um risco muito grande. Não é o facto de dividir uma capa qualquer, é o facto de não ter medo de correr riscos por causa da sua fé. E essa atitude ficou no imaginário dos cristãos. São Martinho nasceu na Panónia, portanto nesta região central da Europa, no ano 316. O ano 316 é 3 anos depois do imperador romano ter dado a liberdade aos cristãos. E morreu em 397. Foi um bispo de Tours, em França, um exemplo de bom pastor, e fundou mosteiros, dedicou-se à formação do clero e à evangelização dos pobres. Morreu no ano 397, onde hoje, na Gália, que deu depois, mais tarde, a origem à França como nós conhecemos. A Europa, e muitos católicos, muitos cristãos, às vezes, quando o Papa fala, não dão grande importância. O Ocidente foi formado, o Ocidente que nós temos, com raízes cristãs. Ainda ontem celebramos São Leão Magno, quando Roma foi invadida no século V e todo o imperador fugiu, os oficiais fugiram, só o Papa ficou no meio do povo. E foram homens de grande fé que nos ajudaram a ter a sociedade que nós temos. E hoje há um querer pelas nossas classes políticas, por forças que entram na política, desmoronar tudo. É com tristeza que ouvimos, por exemplo, ainda ontem uma notícia, não sabemos se é verdade, porque hoje circula muita coisa que é mentira, mas dos políticos tudo podemos esperar, e da França também, muito mais, porque tem sido a raiz de muitos males no Ocidente. Ainda ontem a França prepara-se para proibir a objeção de consciência dos médicos. E nós cristãos
O que é isto? Proibir a objeção de consciência, por exemplo, no caso do aborto, no caso da eutanásia, no caso, por exemplo, agora dos doentes, pandemia, ter que escolher. A objeção de consciência é: eu não passo esta linha, eu não faço isto. E os políticos estão a querer impor um paganismo, desmoronar toda a sociedade e proibir os médicos de ter objeção de consciência. Eu não posso pensar pela minha cabeça. A minha cabeça é propriedade, portanto, daqueles senhores políticos. E isto é o fim. É o fim de uma sociedade, é o fim de desmoronar. Tocar na objeção de consciência é o desmoronar de todos os valores. E nós corremos grandes perigos. E a França, com tristeza, que foi uma grande nação, foi um grande povo, foi o centro de tanto, hoje surpreende-nos por tanto disparate. E continua a dar disparates, e todos nós sabemos muitos dos disparates que vêm daqueles lados. Nós hoje, no dia da festa de São Martinho, rezamos o Salmo 145. E o Salmo 145 fala da felicidade dos que esperam no Senhor. Nós vivemos da esperança. O mundo é uma desilusão. Esta lei de proibir a objeção de consciência, nunca imaginámos chegar a um tempo destes. Eu nunca imaginei um valor tão grande da sociedade. Mas nós temos que bendizer o Senhor, não desanimar e, sobretudo, falar destas coisas. Há muita gente que fica ofuscada. Portanto, não se pode tocar em certas classes políticas, em certos grupos políticos. Mas nós, cristãos, temos que falar disto. Isto não é política pura. Isto é desmoronar uma sociedade, tirar as pedras onde está assente. E a objeção de consciência é um desses valores. E hoje vivemos numa sociedade onde grupos entram no poder para desmoronar, para destruir, só para destruir. A mim nunca me tirarão a objeção de consciência, nem que eu tenha que ir para a morte, me levem até à morte. Mas os mais novos, os mais jovens, os nossos políticos dizem: está certo, pronto, final. E não é assim. Portanto, o salmista, no Salmo 145, fala da felicidade dos que esperam no Senhor. Daqueles que olham, apesar destas mazelas, de tudo aquilo que ocorre no mundo de hoje, olham com esperança para Deus e não desviam o seu olhar do seu projeto. E diz assim o Salmo 145: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei ao Senhor, Deus, sem cessar. Não ponhais a vossa fé nos que mandam. Não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Neste dia, seus planos perecem. É feliz todo o homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a sua esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor faz erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei ao Senhor todos os dias da minha vida. A leitura breve
que a Igreja nos propõe para meditarmos hoje é tirada da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo de 7 a 8. E diz assim: Irmãos, lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Portanto, São Paulo diz aos Hebreus para imitarmos quem nos transmitiu a fé. Neste mês de novembro, que rezamos pelos fiéis defuntos, por todos aqueles que já partiram, temos que dar glória pela vida de tantos que já partiram, que foram das nossas comunidades, por exemplo, aqui na imigração, imigrantes que vieram sem nada, tiveram que construir uma família, procurar trabalho, e tanta dedicação, tanto amor às nossas igrejas, as igrejas das comunidades portuguesas aqui no Canadá e nos Estados Unidos, são um testemunho vivo da sua fé, apesar de todas as contrariedades, apesar do nosso mundo tentar mudar tanto, mas nós temos que, como o salmista rezava hoje, testemunhar, transparecer a felicidade, porque esperamos no Senhor. Nós temos uma carta do século V, portanto, São Martinho nasceu no século IV, 316, e esta carta é de um sacerdote, de um abade, de um convento, chamado Suplício Severo. Não é santo, é Suplício Severo, pelo menos poderá ser santo, e estará na corte dos santos, mas a Igreja não o apresenta como tal. E fala de São Martinho, pobre e humilde. Portanto, deve ser esta carta, deve ter sido escrita por altura da festa de São Martinho, e já no século V a Igreja celebrava este grande santo São Martinho. E diz assim: Martinho soube com muita antecedência o dia da sua morte e comunicou aos irmãos estar iminente a dissolução do seu corpo. Entretanto, surgiu a necessidade de ir à diocese de Candax, pois os eclesiásticos desta igreja estavam em discórdia. Desejando restabelecer a paz, embora não ignorasse o fim dos seus dias, não recusou partir, julgando que seria um excelente fecho das suas obras deixar a igreja em paz. Demorou-se por algum tempo na aldeia e na igreja aonde fora, e a paz voltou para os clérigos. Quando já pensava em regressar ao mosteiro, começaram de repente a faltar-lhes forças, e chamando os irmãos, disse-lhes que ia morrer. Diante disto, todos se entristeceram grandemente, chorando e dizendo a uma só voz: Por que, Pai, nos abandonas? A quem nos entregas desolados? Lobos vorazes invadem o teu rebanho. Quem o ferido pastor nos livrará de seus dentes? Sabemos que desejas a Cristo, mas teus prémios já estão seguros e não dormirão com adiamento. Tem compaixão de nós, a quem desamparas. Comovido por estas lágrimas, ele que sempre possuíra entranhas de misericórdia, também chorou, segundo contam. Voltando-se então para o Senhor, respondeu aos queixosos somente com estas palavras: Senhor, se ainda sou necessário a teu povo, não recuso o trabalho, que se faça a tua vontade. Que homem incomparável! O trabalho não o vence, a morte não o vencerá. Ele não se inclinava para nenhum dos lados, não temeria morrer e nem recusaria viver. No entanto, olhos e mãos sempre erguidos para o céu. Não abandonava a oração, o espírito invicto,
E quando os presbíteros que se haviam reunido junto dele lhe pediram aliviar frágil corpo, virando para o lado, disse: Deixai-me, irmãos, olhar para o céu de preferência à terra, para que o Espírito já se dirija ao caminho que o levará ao Senhor. Dito isto, viu o demónio ali perto. Porque estás aqui, fera nefasta? Nada em mim, ó cruel, encontrarás. O seio de Abraão me acolhe. Com estas palavras entregou o Espírito ao céu. Martinho feliz é recebido no seio de Abraão. Martinho pobre e humilde entra rico no céu. Portanto, esta carta de suplício severo do século V é um testemunho da morte de São Martinho, que morreu na paz de Cristo, que morreu na paz de Deus. A serenidade do dever cumprido. Todos nós que viemos de famílias cristãs temos testemunhos da morte de entes queridos que morreram em paz, uma tranquilidade. Mesmo como sacerdote, na imigração, aqui na imigração, há muitos irmãos que eu tenho acompanhado na morte, o testemunho desta serenidade e desta tranquilidade do dever cumprido. Eu dou glória a Deus pela minha vida de sacerdote, por ter partilhado poucos momentos do sofrimento, da dor e sobretudo da serenidade de tantos irmãos que partiram com a consciência tranquila. E é esta alegria que nos anima, esta serenidade dos santos de Deus. E nós podemos dizer e testemunhar que muitos irmãos imigrantes e não imigrantes, só imigrantes, partiram nesta paz, nesta serenidade tremenda de Deus, como São Martinho. E esta manhã coloquemos as nossas preces diante de Deus e sobretudo rezemos pelos nossos entes defuntos queridos que já partiram. E digamos: Rei da eterna glória, ouvi-nos. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Sois bendito, Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque nos chamaste das trevas para a vossa luz admirável. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Vós que abriste os olhos aos cegos e fizeste os surdos ouvirem, aumentai a nossa fé. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Fazei-nos, Senhor, permanecer firmes no vosso amor e que nunca nos separemos uns dos outros. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Dai-nos força para resistir à tentação, paciência na tribulação e sentimentos de gratidão na prosperidade. Rei da eterna glória, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Desejo a todos um santo dia, um bom dia de São Martinho, e que Santo Martinho interceda por nós em todos os momentos da nossa vida, sobretudo naqueles que temos a tentação de nos afastar do projeto de Deus. Bom dia.